Olá, pessoal! Vamos falar hoje sobre Roma, tá? A Roma antiga. Vamos falar sobre a localização, a economia, a divisão política. Falaremos sobre Roma monarquia e Roma república. A gente não vai aprofundar nessa aula de hoje sobre o Império Romano. Vamos começar pela localização. Onde fica Roma? Se a gente pegar para os dias de hoje, a primeira coisa que vem na cabeça é, eu sei, na Europa, na Itália. Tudo bem. Mas estamos aqui tratando da Roma antiga, da cidade de Roma, que foi sede de uma das maiores civilizações de todos os tempos. Então a gente precisa começar falando sobre o quê? Localização. Então, Roma está localizada no continente europeu, claro, na Península Itálica. E aí vamos para a origem. A cidade de Roma tem duas origens. Tem a origem lendária e tem a origem histórica. A origem lendária é aquela que a gente gosta muito de ouvir falar sobre os dois irmãos gêmeos, né? Rômulo e Remo, que foram deixados num cestinho às margens do rio Tibre para se salvar, na verdade, de um tio malvado que eles tinham e que queria matá-los para herdar o trono. E aí, esses meninos vão, né, levados pela correnteza do rio Tibre e são encontrados e resgatados por uma loba, a loba Lupa, né, que vai amamentá-los, reza a lenda. Pouco tempo depois, passando pela região, um pastor, né, um pastor de ovelhas, teria levado os meninos e teria os criado, né, como filhos adotivos. O tempo vai passar, Rômulo e Remo crescem e vão para Alba Longa, que era sua cidade de origem, tomar o que era seu de direito, que era o reino, né, que era o trono. Lá eles conseguem vencer esse tio malvado chamado Amúlio e eles vão ganhar como recompensa do avô a liberdade de escolher uma região para ser deles, né, para fundar ali uma cidade. Então eles escolhem a parte central da Península Itálica, né, num lugar alto, imponente, e decidem que ali vai surgir essa nova cidade. O que é que a gente vai começar a entender a partir daí? O jogo de interesses, de ambição, a ganância começaria a rondar a relação desses dois irmãos e não chegando num acordo, quem seria o rei daquela nova cidade, como seria, quem exerceria esse poder, Rômulo teria matado Remo e teria fundado Roma em sua própria, né, dado o nome da cidade de Roma em sua própria homenagem. Então agora a gente já sabe, né, quando tiver aquela história do trava-língua de o rato roeu a roupa do rei de Roma, a gente já sabe que o rato roeu a roupa de Rômulo. Brincadeirinhas à parte, mas não deixa de ser uma verdade. Essa é a origem, o quê? Lendária. Tá dentro da verdade da história da antiga Roma. Agora vem a origem histórica. A origem histórica nos traz algumas informações. Dentre elas, que na Península Itálica habitavam alguns povos, como os próprios gregos, que na época a gente já sabe que dominava, né, aquela região do Mediterrâneo, mas também moravam ali, habitavam aquela região, os latinos, os sabinos, os etruscos e esse povo, né, essa mistura de povos também foi ocasionando alguns conflitos para ver quem dominava e centralizava o poder naquela região. O que vai acontecer? Os latinos, percebendo a força e o domínio de um vizinho chamado Sabino, né, os sabinos, eles estabelecem esse poder e tomam a cidade de Roma. Então, o povo que de fato
né, vai ter fundado e ocupado em maior quantidade a cidade de Roma foram os latinos. Daí vem a questão da língua, né, ser o latim como língua oficial de Roma. E aí Roma vai começar, né, vai se organizar e vai ter 3 períodos políticos. A monarquia, que a gente vai falar sobre ela agora, a república e o império. O que é monarquia? A gente já sabe que monarquia é um governo de reis, né? Reis, rainhas, ou seja, tem que ter um monarca, um rei no governo. E esse período, ele vai acontecer, não vai ser tão longo assim, mas ele vai ter uma evidência, um destaque muito grande na época dos reis etruscos, né? Os etruscos eram grandes comerciantes, né, eram visionários e começaram a desenvolver a cidade de Roma. O rei, ele não governava sozinho, certo? Vai ter uma assembleia, né, um grupo de anciãos que vão ajudá-lo nesse processo. Só que aí, os latinos começam a ver, né, que os etruscos, que seriam estrangeiros nesse caso, tinham muito poder sobre Roma e que o poder de Roma deveria ficar na mão deles, que eles se consideravam, né, o povo do local, né, os fundadores daquela cidade, daquela região. Nisso começa uma série de conflitos e os latinos conseguem tirar do poder o último rei, que era um rei etrusco, e assim começa a República Romana. Antes de falar da República, eu vou falar da sociedade, certo? Era dividida entre patrícios, que eram ricos, poderosos, donos de terra, gado, escravos. Em seguida, os plebeus, que era a maior parte da sociedade, geralmente os mais pobres, né? Pessoas ligadas ao campo, produtores rurais, também poderiam ser pequenos comerciantes. Esses eram em grande quantidade e geralmente exerciam as maiores funções dentro de Roma. Abaixo dos plebeus, a gente tem uma classe que vai ser chamada de clientes. E quem eram os clientes? Na verdade, os clientes eles vão ter uma relação de aliança, vamos colocar assim, com os patrícios. Peraí, vamos entender. Quem eram os clientes? Os clientes, eles serviam aos patrícios, que por ter essa relação vai ser chamado de patrono, certo? Então, o patrono é aquele que vai patrocinar, financiar esses outros que serão os clientes. Quem poderia ser um cliente? Um estrangeiro, um filho bastardo, uma pessoa que teve a necessidade, né? E foi pedir ajuda a um rico, a um cliente. E para obter essa ajuda, ele teve que começar, né, essa aliança, que seria uma coisa mútua. Você, patrício, patrono, me financia, me ajuda e em troca eu, cliente, te sirvo. Produzo na sua terra, entro com você nos conflitos que você se envolver. Então, tem essa relação, tá, de dependência dos clientes para com os seus patronos, que eram patrícios porque tinham que ser ricos. E por último, na camada, a gente tem os escravos. Quem era escravo em Roma? Primeiro, os prisioneiros de guerra, né? E depois, aqueles que devessem ao Estado. Então, se você tinha uma dívida com o Estado, com o governo romano, e você não conseguia sanar, não conseguia pagar essa dívida, logo você se tornava um escravo do Estado, um escravo romano. Nesse caso aí, escravo por dívida. Continuando, a gente tem que falar sobre as instituições da República Romana, e aí um parêntese. O que é república mesmo, minha gente? República vem de res publica, no latim, que significa coisa pública. O que seria coisa do povo, né? Coisa de todos. A gente sabe bem dessa história. E aí, dentro da República,
3 instituições juntas ficavam responsáveis pela administração de Roma, que eram os magistrados, o Senado e as assembleias. As assembleias, elas eram responsáveis pelas votações, pelas eleições, junto com cada grupo, para escolher justamente os magistrados. O Senado, ele era a maior instituição, composta de mais, em torno de 300 senadores, e eles eram vitalícios. O que significa isso? O cargo de senador romano, ele era até o fim da vida, por isso, vitalício. E agora vem para os magistrados. Por que eu deixei os magistrados por último? Porque os magistrados, eles têm algumas peculiaridades, algumas características que a gente precisa entender. Então, vamos lá. Eu tinha, dentro dos magistrados, eu tenho 2 cônsules, lá em cima, no topo, 2 cônsules. Um cônsul responsável pelo exército, para proteger Roma, e o outro cônsul responsável por administrar. Esses 2 juntos são a maior forma de poder da República Romana. Depois eu tenho, e aí não é sequência, tá? Eu tenho os pretores, que são responsáveis pela justiça, por exercer a justiça. Eu tenho os questores, que cobravam os impostos e, ao mesmo tempo, eles administravam as finanças, os gastos de Roma. Eu tenho os edis. Os edis, eu costumo dizer que pareciam policiais, né? Misturados com, sei lá, eram responsáveis por manter a ordem em Roma. Fosse ela uma ordem em termos de segurança, ou fosse uma ordem em termos de abastecimento de água, que mais? Organizar as estradas, manutenção de Roma, água, estradas, manter a ordem para evitar brigas, confusões, etc. Tenho também os censores. Esses, o nome meio que já diz, né? Eles faziam o censo, a contagem da população, para daí eles poderem tirar as pessoas que pagariam os impostos. Então, eu só posso cobrar impostos se eu sei a quantidade de pessoas que tem na cidade e que são apropriadas para pagamento de impostos. E, por último, eu tenho um ditador. E quem é esse ditador? Como o nome já diz, né, e vem de ditadura, ditadura significa governo de um só. E quem é o ditador? O ditador é aquele eleito pelo Senado em tempos de guerra, em tempos difíceis. Ele era eleito para governar Roma sozinho. Porque em tempos de guerra, quem tem tempo de ficar votando? Não, tem que ser alguém ali que responda por Roma e decida tudo. Esse era o ditador. Ele era eleito pelo Senado, como eu já disse, e ele exercia seu cargo por 6 meses, podendo, inclusive, ser ampliado, né, renovado por mais 6 meses. Geralmente podia acontecer ele ficar o mesmo, ou eles elegerem uma outra pessoa por não ter gostado ou por dar oportunidade realmente para outra pessoa. Então, essa parte que a gente está falando aqui, ela é um resumão sobre a monarquia e a República Romana. Mas tem tanta coisa legal para falar de Roma, como, por exemplo, a mitologia, que vai ser o quê? Que vai ser uma adaptação da mitologia grega, porque quando os romanos dominam os gregos, eles dominam sua mitologia também. O que eles fazem? Eles trocam o nome dos deuses e tudo parecia que era deles. Então, por exemplo, vamos lá, Atena, deusa da sabedoria, vira Minerva. Afrodite do amor vira Vênus. Poseidon, dos mares, vira Netuno. Zeus vira Júpiter. Ares, da guerra, vira Marte. E por aí vai. Então, essa relação mostra 2 coisas. Primeira, a força da mitologia grega, né, que perpassa os muros da Grécia, e ao mesmo tempo a dominação dos romanos, que ao conquistar vários povos, inclusive os gregos, se apropria de sua cultura.